A mitopoese da psique, mito e individuação, por Walter Boechat, editora Vozes, Petrópolis, canal Le Conde. Capítulo 4. Perseu, o arquétipo da reflexão. A saga de Perseu pertence ao motivo arquetípico do herói, tão específico nas diversas mitologias. Junito Brandão, Joseph Campbell, Kerene e outros trataram in extenso da temática do herói. O herói, aquele que nasceu para servir, sempre filho de uma divindade e um mortal, tem sempre características específicas desde a sua vinda ao mundo. A origem de Perseu é mágica e cercada de mistério, como a de todos os heróis. Sua história começa com a luta violenta de seu avô Acrísio com seu irmão gêmeo Preto pelo trono de Argos. Acrísio é vencedor, mas acaba cedendo o trono de Tirinto para Preto. O motivo dos gêmeos é tema importante dentro da perspectiva junguiana, pois já constela a problemática dos opostos, essencial dentro do processo de individuação, quer se processe ele dentro dos padrões da normalidade, quer da patologia. Os opostos psicológicos personificados pelos gêmeos representam a tensão de energia psíquica necessária para que o próprio processo vital tenha lugar. Os gêmeos encerram sempre oposição. Um mortal, outro imortal, Castor e Pólux. Um rei vitorioso, outro desterrado, Acrísio e Preto. Os polos de opostos se referem à própria organização da consciência. O complexo egóico, como centro da consciência, se estrutura à medida que seu oposto, a sombra, também se organiza como uma contraparte inconsciente. O arquétipo da sombra nos acompanha durante todo o processo existencial. Na verdade, pode ser considerado como um equivalente da ideia grega antiga de sinápodos, aquele que anda atrás. O processo de individuação ativado pela análise do inconsciente não consiste num livrar-se da sombra, mas num contínuo confrontar-se com ela. O confronto Acrísio-Preto já prenuncia o início de um processo de individuação que, no caso,
será coroado pela emergência da figura do herói Perseu já em terceira geração. Do casamento de Acrísio com Eurídice, nasce Danae. Consultado o oráculo, ao anúncio de que Danae gerasse um filho. Este mataria seu avô. Acrísio, atemorizado, encerra Danae em câmara de bronze subterrânea para que não tivesse contato com homem algum. Tais recursos de isolamento sexual nunca são eficazes, e Danae é engravidada, segundo algumas versões, pelo seu próprio tio preto, segundo outras, de forma mágica. O próprio Zeus se apaixonou pela bela princesa e a fecundou em forma de uma chuva de ouro. Esta última forma de fecundação parece referir-se à crença antiga do poder fertilizador da chuva ou mesmo dos raios solares. Ambas as versões podem ser consideradas, pois, como lembra Junito Brandão, as variações são o pulmão do mito. Do ponto de vista psicológico, a temática edípica está presente na obscura figura de Preto, presumível sedutor de Danae e representante da figura do pai. No tocante à figura central do mito, Perseu, a figura paterna permanece, entretanto, distante, quer seja o desterrado e sombrio Preto, quer seja o etéreo Zeus, que aparece apenas de forma simbólica como chuva de ouro. Entretanto, o nascimento de Perseu obedece à temática típica dos heróis, como duplo nascimento, um incerto pai terrestre e um pai divino. Esta já é uma característica heróica. O duplo nascimento já prenuncia o processo de individuação, pois, do ponto de vista da psicologia analítica, o nascimento humano refere-se ao nascer biológico, a estruturação do ego como centro da consciência, enquanto que o segundo nascimento diz respeito à integração na consciência dos processos existentes em potencial ao nível do arquétipo do si mesmo. Há nesta conceituação junguiana um paralelo com o conceito aristotélico de entelequia, da forma como estrutura teleológica da substância. Danae é expulsa de Argos com seu filho recém-nascido ao saber que infligira o édito real. É lançada ao mar em arca junto com Perseu. Encontramos aqui o clássico motivo da exposição da criança no mundo antigo. Brandão discorre sobre o significado do abandono de crianças no mundo grego. Frequentemente eram aleijados ou pessoas rejeitadas pelo grupo social que se tornavam verdadeiros farmacoi, purificadores das faltas da comunidade. Quando salvos da exposição em situações agrestes, tornavam-se, entretanto, verdadeiros intocáveis, sagrados e portadores de mana. Há, portanto, uma analogia próxima entre a exposição e a psicologia do bode expiatório, tão frequente na família e na sociedade contemporâneas que Silvia B. Pereira explorou em detalhe. A exposição da criança foi também discutida por Jung, que viu no arquétipo da criança divina um símbolo do arquétipo do si mesmo ou arquétipo central, que organiza todo o processo de desenvolvimento da personalidade. O simbolismo da criança, visto sob o ponto de vista da psicomitologia ou das imagens arquetípicas, não pode ser reduzido a um mero infantilismo ou a uma regressão patológica. Todas as religiões, e não só o politeísmo grego, falam de um Deus criança, muitas vezes exposto. Basta lembrar a fuga do menino Jesus para o Egito. Esta parece ser uma ideia arquetípica pertencente ao inconsciente coletivo. Tomando como ponto de partida uma perspectiva arquetípica, o terapeuta junguiano é, portanto, extremamente cuidadoso na interpretação de imagens da criança surgidas em sonhos ou fantasias,
considerando não só o aspecto infantil que podem representar, mas lembrando também que podem estar representados processos criativos e transformadores do arquétipo do si mesmo. O arquétipo da criança representa a criatividade, um recomeço, a futuridade per se. A criança Perseu inicia com sua exposição seu trajeto mítico. É uma exposição que ocorre em um local muito particular, a água, elemento de polaridade de vida e de morte, um verdadeiro amnion, invólucro, que guarda e protege muitos dos expostos. A água relembra o princípio materno. Ela remete ao próprio amnion. Além disso, é importante lembrarmos que a mãe de Perseu, Danae, o acompanha em pessoa em sua exposição e também o acompanhará até o final de seu ciclo mítico. Este é um fato bastante importante, ao qual retomaremos ao final de nossa exposição. O herói criança e sua mãe escapam das águas, chegando à ilha de Sérifo, local governado por um rei de nome Polydectes, nome que, segundo Carole Quirene, quer dizer o recebedor de muitos. Este nome teria o mesmo significado que Polydegmon, um dos diversos epítetos de Hades ou Plutão, em sua condição de recebedor das almas dos mortos. De acordo com esta interpretação, Perseu já teria iniciado sua catábasis, ou descida ao reino dos mortos, trajeto de todos os heróis, uma descida iniciática para uma posterior restauração com renovação da consciência. Aliás, não é esta a condição necessária para qualquer processo terapêutico? A neurose, que leva muitos a procurar a análise, já pode ser uma necessidade íntima de transformação e renovação psíquica. Por isso, Jung referiu-se por diversas vezes ao fato de grande parte de seus pacientes apresentar uma problemática de fundo religioso. O próprio processo transferencial seria, em linguagem mítica, uma catábasis, um abaixamento do nível mental necessária para que a transformação psicológica ocorra. Perseu e Danae são recolhidos por um personagem humilde, embora irmão do rei, de nome Dictys, que quer dizer rede, que os protege em sua habitação, permitindo a Perseu crescer e se tornar homem forte e esbelto. Nesta condição, Perseu irá proteger sua mãe do constante assédio sexual do rei Polydectes. Por ocasião de um banquete, Polydectes convida vários súditos e todos lhe ofertam um cavalo, com exceção de Perseu, que, tomado de súbito orgulho, promete trazer ao rei, se este assim o desejar, a cabeça da Medusa. Polydectes imediatamente aceita a oferta, vendo na impossível tarefa uma oportunidade de livrar-se de Perseu, obstáculo entre ele e Danae. Todo herói conta com auxílio sobrenatural na execução de suas tarefas. Após o nascimento miraculoso, há uma separação da mãe e do grupo de origem, seguida de uma iniciação por espíritos tutelares. Só após esta, o herói está apto a realizar seus feitos mágicos. É então vítima frequente de descomedimento, da híbris ou pecado do orgulho, sendo punido pela justiça divina. Na execução de seus atos mágicos, o herói realiza um processo de retorno ao ponto do qual partiu, realizando um verdadeiro uróboro. O uróboro, significando comedor de cauda, termo alquímico antigo representando o eterno recomeçar, fora da linearidade do tempo da consciência,
já indica os movimentos do herói como simbólicos. Na interpretação da psicologia analítica, os feitos heróicos representam o movimento da energia psíquica no eixo ego-si mesmo, com o fim de estruturar a consciência. Cada feito heróico está ligado aos fenômenos de transição, onde cada vez mais o ego se organiza como entidade separada do inconsciente. Perseu, separando-se de sua mãe, contará com a ajuda dos espíritos tutelares Hermes e Atena. Hermes é o grande mediador entre os 3 níveis, o Olimpo, a Terra e o Hades. Deus da comunicação e das hermenêuticas ocultas, é também o Deus que, ainda criança, rouba o gado de Apolo, tendo características de transição entre a obscuridade e a clareza apolínea. É o Deus do psicopompo, guia dos mortos para os Hades, características obscuras que conferem a seu protegido Perseu uma intimidade com o mundo das trevas ou do inconsciente. Neste particular, Perseu contrasta bastante com outros heróis solares, Héracles, por exemplo. Atena, deusa da inteligência, nascida armada da cabeça de Zeus, é tipicamente uma mulher como se fora um homem. Deusa voltada para a luz, é a clássica protetora dos heróis como Aquiles, Diomedes e Orestes, o que vingou o sangue paterno. Portanto, a atuação de Perseu situa-se entre o inconsciente, Hermes, e a consciência, Atena. Os deuses protetores dão ao herói objetos para a execução de sua tarefa. Atena lhe oferece um escudo semelhante a um espelho e o aconselha a não olhar a górgona de frente, pois seria petrificado imediatamente. O olhar deve ser indireto, visualizando-se sua imagem no escudo. Hermes lhe dá uma espada, tão cortante como o alfange que Crono usara em tempos antigos para castrar Urano. A primeira prova é a passagem pelas entidades chamadas Greias, as que já haviam nascido velhas, nos confins do oceano, onde nunca chegava a luz solar. Eram em número de 3 e possuíam somente um olho, e por isso montavam guarda ao caminho em turnos, estando 2 dormindo e uma vigilante, com um único olho. Somente as Greias sabiam o caminho até as górgonas, e também como chegar a certas ninfas que propiciariam meios para derrotar a Medusa. Perseu se apossa do olho da Greia que vigia a passagem e promete devolvê-lo caso seja informado do caminho até as ninfas e as górgonas. Facilmente obtém estas informações, e das ninfas obtém o capuz da invisibilidade de Hades, sandálias com asas que permitiriam que voasse e uma espécie de alforge denominado quíbises, para transportar a cabeça decapitada da Medusa. As sandálias aladas tornam Perseu semelhante às próprias feiticeiras, em sua capacidade de percorrer todas as direções do espaço, o ar, a terra e a água, percorrendo os elementos. Representam uma defesa homeopática contra o inimigo. Assim, munido de todo o seu arsenal mágico, Perseu chega até a habitação das górgonas, Esteno, Euríale e Medusa. Delas, só a última é mortal. Perseu paira voando sobre Medusa e contempla sua imagem no escudo polido que lhe dera a Atena. O herói evita assim o olhar direto sobre a Medusa, que o transformaria em pedra. Este é o motivo central de todo o mito. Consegue assim decapitá-la, e do pescoço do monstro saem o gigante Crísaor e o cavalo alado Pégaso, ambos frutos de um concurso amoroso de Górgona com Poseidon, o único a aproximar-se dela.
O confronto de Perseu com a Medusa é o núcleo deste mito e consideramos importante determos-nos em detalhe em seu sentido arquetípico. Em primeiro lugar, qual o sentido do símbolo Medusa? Vernon lembra que as diferentes formas de figurar o divino incluem o uso de máscaras. Segundo Vernon, Medusa, Ártemis e Dioniso são os poderes ritualisticamente configurados como mascarados. A máscara, com sua característica plana e perfurada, separa um do outro, a identidade da alteridade. A alteridade, elaborada por Platão com seu conceito de to héteron, representa o outro, imaginário ou real, necessário para a existência mesma do pensamento. Esta elaboração do gênio de Platão permite a síntese criativa da ontologia de Parmênides com o devir heraclítico, sendo a síntese criativa da ontologia de Parmênides identidade e o devir heraclítico alteridade. Na verdade, a preocupação com a dialética identidade-alteridade começa mesmo antes, com os pitagóricos e sua categorização entre números ímpares, identidade, e pares, alteridade. Pode-se dizer que na cultura grega a problemática da alteridade se apresenta semelhante a dois eixos perpendiculares um ao outro, formando um ponto central. Ártemis é a responsável pela alteridade no plano horizontal, já que delimita o eu-outro no tocante à proteção aos adolescentes e à diferenciação sexual e seus hábitos na puberdade. A caça, pois corre pelas florestas delimitando o urbano do selvagem. Na guerra, delimitando os códices, para que esta não degenere em pura carnificina. No eixo vertical, temos em Dioniso uma ascensão para o alto pelo êxtase e entusiasmo da experiência religiosa e orgiástica. Em Medusa, finalmente, uma descida para baixo, uma alteridade radical, o outro absoluto, a morte, a petrificação em local no qual o sol jamais alcança. A extrema alteridade configurada pela Medusa não mais representa o outro homem, mas o outro do homem. Isto é, a morte real, ou, no nosso entender, a morte em vida, o estado psicótico. Este importante eixo de horizontalidades e verticalidades é essencial para a existência da cultura grega, e talvez de qualquer outra cultura, em se tratando de um fenômeno arquetípico de limites entre o eu e o outro. Lembrar a extrema xenofobia de povos aborígenes, em movimento anti-exogâmico compensatório ao tabu de incesto, que é anti-endogâmico. Aliás, a tragédia Ifigênia em Tauris, de Eurípides, revela a Ifigênia como sacerdotisa de Ártemis, sacrificando estrangeiros em Tauris em honra da deusa. Imaginamos, no entrecruzamento destes dois importantes eixos, um ponto central. Quem o ocupa? Dioniso, o espaço de seu teatro, sua máscara, ou prosopon, onde o imaginal se manifesta. Mas este é um tema específico para Dioniso. A Medusa é representada com face monstruosa, sempre de frente, cabelos em forma de serpente, orelhas como as de boi, língua para fora. Vernon
lembra que a górgona pare como as doninhas, pela boca. É o estado caótico do inconsciente, com inversões e deformidades que desafiam qualquer lógica racional. O tema da petrificação pelo olhar é significativo do ponto de vista psicológico. Referimos-nos anteriormente aos estados psicóticos. A petrificação nos traz à mente estados de extrema regressão, pacientes paralisados em estupor catatônico, formas esquizofrênicas das mais graves. Discordamos de Freud, que seu ensaio de 1922, A Cabeça da Medusa, compara a petrificação com a rigidez da ereção. A visão da górgona seria, para o pai da psicanálise, a visão dos genitais da mãe. Tal interpretação nos parece bastante redutiva e simplificadora. Slater, seguindo um referencial psicanalítico, mas abordando o mito de forma mais sofisticada em seu excelente A Glória de Hera, em livre tradução, discorda de Freud, lembrando que o imobilismo e petrificação não podem ser associados à ereção e potência, mas, ao contrário, à impotência. O autor traça a curiosa comparação mítica entre a espada com a qual Perseu decapita a imagem arquetípica da Mãe Terrível e o instrumento bastante semelhante com o qual Crono castrou Úrano. Em ambos os casos, temos uma vivência de cena primal, como a denominou Freud. No caso de Crono, elaborada pela castração do pai. No caso de Perseu, pela castração da mãe, ou melhor, pela sua dessexualização. Podemos associar aqui a figura da mãe arquetípica Medusa à própria mãe pessoal, usando um termo da psicologia analítica, de Perseu, Danae, pelo importante fato de que esta não se afasta do herói em sua exposição no oceano, e é por ele protegida contra o assédio sexual de Polidectes. Veremos adiante que, mesmo ao fim de seus feitos heróicos, mesmo após a liberação da princesa Andrômeda, Perseu traz Danae em sua companhia de volta a Argos. Danae, durante todo o mito, é resguardada em sua pureza, ou melhor, dessexualizada. Um dos aspectos de Perseu seja talvez a representação da necessidade da criança de separar o sexual do maternal para elaborar o impulso edípico. Na verdade, o assédio de Polidectes, irmão de Dictys, é uma repetição do assédio de Preto, irmão de Acrísio. Câmara de Bronze, Arca no Mar ou a oposição de Perseu são formas de manter a dessexualização. Vimos anteriormente que Perseu, como protegido de Hermes, tinha um acesso particular ao mundo das trevas. Seu confronto com a Medusa tem algo de homeopático, no sentido de que o semelhante cura o semelhante. Isto é, só um herói com as sandálias aladas que o capacitassem a mover nos 3 níveis da água, do ar e da terra, assim como a arquifeiticeira Hécate, ou com o capuz da invisibilidade, próprio do Senhor dos Mortos Hades, poderia derrotar a Medusa. Abalde chega mesmo a sugerir uma identidade entre Perseu e Hades, partindo da etimologia do termo latino persona, máscara, papel, que seria derivado do etrusco perso, idêntico a Perseu, que significaria o mascarado. Já Brandão segue Carnoy na pesquisa etimológica do nome Perseu, cuja origem não é conclusiva, mas teria o significado de sol nascente. Em ambos os casos, sol nascente ou mascarado, a proximidade com a obscuridade é nítida em Perseu, ou seja,
sua íntima relação com o inconsciente. Tendo colocado a cabeça de Medusa em sua quíbisis, o herói partiu para Sérifo. Passando pela Etiópia, encontrou o país assolado por um flagelo. A rainha local, Cassiopeia, esposa de Cefeu, julgou-se mais bela que a própria deusa Hera. Como castigo, Poseidon enviou um terrível monstro que assolou o país. Consultado o oráculo, a resposta foi que somente a filha do rei, Andrômeda, fosse exposta em rochedo como sacrifício expiatório ao furor do monstro. Neste instante chegou Perseu, que se apaixonou pela bela vítima. Fez um pacto com Cefeu para que cedesse sua filha em casamento tão logo a libertasse. Embora o herói tenha vencido o monstro e liberado Andrômeda, tal promessa não é cumprida por estar Andrômeda já prometida em casamento a seu tio Fineu. Ao descobrir Perseu a traição, e sendo também ameaçado de morte, mostrou a cabeça da Górgona a Fineu e seus comparsas, petrificando-os. O mesmo expediente de petrificar inimigos será utilizado por Perseu ao retornar à ilha de Sérifo e encontrar sua mãe Danae em constante ameaça por Polidectes. Este constante petrificar, ao invés de ser petrificado, mostra que a libido destrutiva da mãe terrível já foi incorporada ao ego. Imagem equivalente disto é o fato da cabeça de Górgona ornamentar o escudo de Atena, sendo pela deusa da inteligência usado em combates com gigantes e forças obscuras. A liberação de Andrômeda constitui episódio típico do mitologema do herói. Após feitos mágicos, libertará a princesa de um monstro ameaçador. Do ponto de vista arquetípico, a ânima é diferenciada do arquétipo da Grande Mãe. A vivência arquetípica do Konjunktio, fundamental no processo de individuação, toma lugar. Entretanto, o mito, como linguagem simbólica do inconsciente, permite diversas abordagens. Tavares enfatiza as figuras masculinas e femininas que povoam a narrativa mítica. Enfatiza o fato, também lembrado por Slater, que Danae é presença constante do início ao fim do mito, e o pai apenas tenta intermediar a relação com a mãe, sem muito sucesso. As figuras paternas, Acrísio, Díctes, Zeus, Polidectes, ou são distantes ou são eclipsadas. Abre aspas. Portanto, em Perseu, a recusa também acontece em relação à imago paterna, ou seja, existe um pai que não existe. Existe um pai que está eclipsado, interditado. Fecha aspas, Tavares. Segundo o autor, esta recusa em relação à lei paterna é fundamental para a estrutura perversa, o que o leva a considerar o mito do Perseu uma variante do complexo de Édipo, pois no caso ocorre uma clivagem do ego e também do superego. De acordo com esta interpretação, a permanência da mãe pessoal do herói, mesmo ao final do mito, junto com a esposa Andrômeda, e a interdição do pai apontariam para uma estrutura perversa da personalidade. Entretanto, julgamos importante lembrar que a mãe de Perseu tanto é Danae quanto a própria Medusa, do ponto de vista simbólico. Se a mãe pessoal do herói o acompanha em sua exposição e posteriormente em seu retorno, este fato não contradiz a elaboração do arquétipo da Grande Mãe destrutiva representado pela Górgona. Concordamos com a interessante interpretação de Slater, que vê a decapitação da Medusa como uma elaboração da cena primal pela castração da mãe, ao contrário do episódio da castração de Urano por Crono, quando a cena primal tem sua resolução
pela castração do pai. Achamos válida esta abordagem, lembrando sempre que tanto a cena primal quanto a castração foram consideradas por Freud como protofantasias, e o conceito de protofantasia, ou herança arcaica, que Freud mencionou, mas não aprofundou ou pesquisou, são equivalentes ao conceito de Jung da ideia arquetípica, ao qual devotou a maior parte de seu trabalho teórico. De uma forma ou de outra, Perseu deve ser considerado sob o ponto de vista psicológico como o arquétipo do herói, embora sua proximidade com as trevas possa nos remeter a uma estrutura perversa, na qual a interdição paterna, luminosa, dos valores da consciência sejam pouco atuantes. A chuva dourada fecundante de Zeus é um símbolo muito apropriado para o pai atuando em nível arquetípico, de forma luminosa, sem passar pelo processo que Neumann chamou de personalização secundária, fundamental para a estruturação do ego sadio. A personalização secundária refere-se ao processo pelo qual as estruturas arquetípicas são gradualmente destituídas da libido luminosa do inconsciente coletivo, incorporando-se em figuras concretas à medida que o ego se estrutura, organizando-se como o centro dos processos mentais conscientes. Assim, o arquétipo do pai tende a personificar-se no pai pessoal, pelos mecanismos de projeção e introjeção. É frequente em clínica, com pacientes psicóticos ou fronteiriços, encontrarmos situações graves nas quais, não se processando a personificação secundária dos arquétipos parentais, estes aparecerão como deuses ou imagens arquetípicas, sendo de difícil elaboração pelo ego ou pelo analista dentro de uma transferência psicótica. O motivo da decapitação de Górgona leva à liberação de Pégasus, cavalo alado e branco, símbolo ascensional de ganho da consciência. Mais tarde, o próprio Pégaso será utilizado por outro herói, Belerofonte, para destruir o monstro Quimera. A própria liberação de Andrômeda fala de um processo de integração da ânima dentro de uma ótica junguiana. A integração da ânima, o Mysterio Coniunctionis, é o dinamismo central no processo de individuação. Se, como refere Jung, as primeiras projeções da ânima são sobre a mãe, quando a ânima aparece como princesa, processa-se uma elaboração do incesto patológico. Caminhamos aqui de Medusa Danae para Andrômeda. Não estamos nos referindo naturalmente à mulher concreta que será unida ao homem, mas à conjugação simbólica dos pares de opostos, ego e si mesmo, persona e sombra, consciente e inconsciente. Esta mesma ideia arquetípica aparece em todas as religiões, a união de Cristo com sua igreja, por exemplo. O tema da reflexão permeia todo o mito. Este problema foi bastante valorizado por Jung, que foi bastante ousado na ênfase da reflexão e sua importância para a diferenciação psicológica dos indivíduos. Chegou mesmo a considerar a reflexão como um dos instintos básicos do ser humano. Seriam 5 categorias de instinto: fome, sexualidade, impulso à ação, reflexão e, por último, um instinto para a criatividade. Estes grupos de atividade instintiva explicam-se pelo fato de Jung considerar o instinto dentro de padrões de comportamento, assim como Lorenz os classifica na etologia. Os 5 agrupamentos de instintos considerados por Jung são análogos aos padrões de comportamento animal de Lorenz,
respectivamente, fome, reprodução, agressão e fuga. Pode-se considerar o impulso à ação ou a atividade como correspondente ao padrão de agressão e a reflexão como um paralelo arquetípico ao instinto de fuga. Jung tece estas correspondências nos lembrando que a reflexão é, seguindo a etimologia, um reflexio, um inclinar-se para trás. O reflexo e a criatividade são, pois, duas atividades instintivas básicas do ser. O olhar indireto, a reflexão no espelho, o ver e ser visto, são temas que acompanham Perseu em todo o seu percurso. Ovídio relata uma variação do enfrentamento do monstro que ameaça Andrômeda. Este é enganado porque ataca um reflexo ou uma sombra de Perseu nas águas, e é pelo herói destruído. Perseu só pode destruir a Górgona utilizando o escudo polido de Atena. Somente pela capacidade de reflexão, o inclinar-se para trás, poderemos sair de nossas fixações da libido que nos petrificam. Há uma analogia direta entre petrificação e psicose. Mesmo na história da psicanálise, os resultados mais estimulantes foram obtidos no tratamento da histeria, quando há menos petrificação psíquica. O que quer dizer histeria? Como nós sabemos, é a noção grega antiga do útero migrante, que provoca sintomas por todo o corpo. Portanto, histeria traz também a ideia de movimento, movimento da libido e, portanto, transformação psicológica. Os núcleos histéricos são aqueles que também trazem em si possibilidades de transformação, porque encerram o movimento. A medusa não pode ser contemplada, pois petrifica, impede transformação psicológica. Certa vez analisei um paciente que iniciava uma crise psicótica paranoide. Fantasiava perseguições e temia ser homossexual. Desenhou em consultório um sonho que tivera. Entrou em gramado extenso e percebeu ao longe uma estátua de pedra de grande estatura. Ao aproximar-se, percebeu que a estátua assemelhava-se a ele próprio. Uma serpente descia pela superfície pétrea. O desenho refletia toda a situação conflitante do meu paciente. Se por um lado se processava um movimento psicótico de petrificação, ao mesmo tempo a serpente trazia o movimento, uma perspectiva de transformação. Ao paciente não ocorriam associações ao sonho ou ao desenho. Usando o método de amplificação de Jung, de forma a menos intelectual possível, apenas comentei: por isso a serpente é o símbolo da medicina. Produz veneno, mas dele também se faz o soro antiofídico. O semelhante cura o semelhante.